Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Mayara Brasil, tá? E eu sei que você estranhou porque não é a tia Paizinha, a tia Euda, mas eu vou já explicar. Vamos começar ali rezando porque nesse período de isolamento, né? Nós precisamos orar em casa. Quando foi que você orou pela última vez? Você orou hoje quando acordou? Você orou ontem antes de dormir? Né? Então vamos orar juntos para poder esse encontro ser maravilhoso, conduzido por Deus, conduzido pelo Espírito Santo, né? Porque nós gostamos quando o encontro ele é movido pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Nós vamos iniciar esse encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você fez direitinho comigo? Tá? Então vamos lá pedir o Espírito Santo para o nosso encontro, né? Olha as mãozinhas. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também para que Deus Pai, Ele possa, durante essa semana, que nunca falte alimento nas nossas mesas, né? Eu sei que tem muitas famílias que têm essa necessidade, que às vezes falta, a gente vai rezar agora por elas. Nós vamos rezar também por essas pessoas que estão doentes, nós sabemos que tem muitas pessoas doentes na nossa cidade, tem muitas pessoas no Brasil que estão adoecendo. Nós vamos pedir esse Pai Nosso para as nossas famílias e também para as famílias que estão passando por necessidades, né? Seja elas quais forem, tá? Então vamos pedir para que Deus Ele abençoe esse encontro e essa semana que a gente vai viver. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ótimo. Hoje nós vamos falar, gente, sobre o ano litúrgico e a quaresma. E você deve estar pensando assim, mas por quê? Por que a gente ano passado estava falando sobre Eucaristia? A gente estava na pré-Eucaristia, já estava quase falando sobre a Eucaristia em si, a transubstanciação. Calma, né, gente? Tudo no tempo de Deus. Vamos ver bem devagarzinho, né? Vamos aprender de forma gradual, progressiva, esse Jesus. Falando em progressivo, nós vamos falar também um pouquinho sobre o ano litúrgico, né? O ano litúrgico é uma forma de conhecer melhor Cristo, né? Jesus Cristo, né? De forma progressiva. Se você ligar todos os dias para o seu colega, né? Você todo dia vai contar uma informação daquele dia, o que ele está fazendo. Então, quando a gente acompanha o ano litúrgico, é como se todo dia a gente estivesse telefonando para Deus, ali acompanhando realmente toda a trajetória dele, desde o seu nascimento até sua morte de cruz, e depois de sua morte de cruz, quando ele ressuscita, a Páscoa, ainda manda o Espírito Santo para a gente. Então, a gente vai aprender isso. O ano litúrgico é justamente aprender esses passos do Senhor, né? Antes mesmo de ser, quando começa mesmo o anjo Gabriel a anunciar a Maria de que ela ia ficar grávida, né? Que ela ia esperar Jesus, ia gerar Jesus. Jesus, ele foi concebido por Deus, né? Pela ação do Espírito Santo. Mas Maria é 100% humana. Então Jesus é filho de Maria. Então, desde ali, o início, desde a anunciação, né? Nós já começamos a celebrar esse mistério da salvação, que é o próprio Jesus. Então, o ano litúrgico vai estar relacionado à revelação progressiva de Jesus. Ou seja, todos os dias, se você pegar a liturgia diária, eu acho chato a liturgia diária. Não ache, gente. Você quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia, veja a orientação da igreja, veja tudo isso que está acontecendo. Mas, principalmente, pega a liturgia diária, todo dia pega. Jesus hoje se batizou. Aí é que nem quando você lê pro seu amigo, né? Você lhe pergunta o que foi que você fez hoje. Vê lá a liturgia diária. Hoje Jesus se batizou, né? Aí você pergunta, mas como é que será que Jesus se sentiu a ser batizado, né? Você começa a pensar, hoje na liturgia diária está dizendo que Jesus foi batizado. Se fosse eu que iria ser batizado nesse momento, com essa idade, nesse momento, o que eu ia sentir? O que será que Jesus sentiu? Quando a gente faz isso, essas perguntas, a gente começa a entrar mesmo ali no mistério da salvação, ou seja, a gente começa a ser mais íntimo de Jesus, não vê Jesus como algo separado da gente, começa a ver Jesus como um amigo mesmo. Aí você começa a olhar, agora Jesus foi para o deserto. O que Jesus sentiu quando ele foi para o deserto, né? O que aconteceu quando ele foi para o deserto? Ele passou 40 dias de jejum, né? 40 dias de penitência.
E aí você vai conhecendo melhor esse Jesus, né? E toda a sua missão. Quando chega no ato ali, quando chega no momento que Jesus está na cruz, gente, eu sou chorona, né? Vocês sabem porque já deve ter visto pela igreja chorando por todos os cantos. Por quê? Porque quando você acompanha a vida de Jesus, você se torna tão íntimo que você pode chamar de amigo, né? E você sente a dor dele quando ele está na cruz, porque você acompanhou toda a trajetória dele. Então vamos lá. E aí, o ano litúrgico, olha que palavra bonita, ano litúrgico. O que é o ano pra gente? Né? Ano pra gente, no senso comum, né? Na nossa ideia, no cotidiano, no nosso dia, no dia a dia, a gente pensa o quê? Que ano é aquele que começa dia 1º de janeiro e termina lá dia 31 de dezembro, né? Esse aí é o calendário civil. A igreja tem sua própria forma de funcionar, até porque a igreja, ela ultrapassa essa questão civil. A igreja, ela é divina, né? Então, ela ultrapassa isso aí. Então, a igreja, ela tem... Olha como é bonita a nossa igreja. Pelo amor de Deus, conheça a nossa igreja, que a nossa igreja é muito grande. Olha, a nossa igreja é tão bonita que ela tem todo lugar do mundo, praticamente todo lugar do mundo, né? Até onde não tem uma igreja ali, tipo, em tijolos, tem pessoas católicas indo evangelizar em lugares distantes. Né? Nossa igreja é muito grande, muito rica, gente. E aí, a igreja, por ser tão grande, tem sua própria forma de funcionar, tá bom? Tem o seu próprio ano, que vai obedecer o quê? A esse mistério da salvação, ou seja, Jesus. Toda a trajetória de Jesus aqui na Terra, e aí o Espírito Santo, e entre outras coisas que nós vamos ver mais na frente, tá bom? Então, o ano litúrgico é diferente desse calendário civil que a gente comemora todos os anos, né? Agora vai ser ano novo, vou vestir roupa de branco, vou vestir branco, vou vestir amarelo. Tem pessoas que vestem amarelo achando que vai ter dinheiro, né, no próximo ano. Gente, isso é só superstição, viu? Isso não tem nada a ver com Deus. E aí, quando a gente entende o ano litúrgico, a gente funciona de uma maneira diferente da sociedade. De acordo com o catecismo da igreja, né, que é esse vídeo aqui, eu acho que eu não falei ainda para vocês, o catecismo da igreja é esse aqui, ó, que vai falar de forma orgânica sobre os 3 pilares da igreja. Claro que vocês vão estudar isso um pouco mais na frente, tá bom? Os 3 pilares da igreja é o magistério, a Sagrada Escritura e a tradição. Então, esses são os pilares da igreja. E a gente vai ver isso mais na frente. E aqui vai explicando muitas coisas da igreja na atualidade, porque a igreja não morreu, gente, ali com a descida do Espírito Santo só em Atos 2. Não, a igreja continua em movimento. Nós somos a igreja. Então, a igreja vem cada vez mais respondendo novas questões, continuando a missão de Jesus. Então, você conheceu o catecismo. Você vai comprar um depois, se sua mãe não pode comprar, você guarda no seu coração e quando você tiver um tempo, tiver dinheiro ou estiver trabalhando, você compra, viu? E aí, ó, no catecismo da Igreja Católica, vai dizer que liturgia está relacionado ao povo de Deus que toma parte da obra de Deus. Ou seja, né, com a liturgia nós participamos também de toda essa missão de Jesus. Como eu falei para você, se você pegar ali a liturgia diária, você vai acompanhar Jesus, você vai sentir, você vai entender e vai sentir toda a obra de Jesus aqui na Terra. Né? E quando você entende, você quer também seguir, tá? Então, quando eu entro nesse mistério litúrgico, eu também tomo parte do ministério da salvação, do ministério de Jesus, tá? Por exemplo, quando você vai para a missa, e a gente já entra nessa parte aqui, quando você vai para a missa é toda litúrgica. A missa, ela tem uma formação litúrgica, né? Ela tem todo o processo, né? Você entra, tem cada momento, né? Se você parar para pensar bem, você vai perceber que cada momento da missa é específico, né? Você chega, pede para que a Santíssima Trindade esteja naquele lugar, naquele momento, que aí depois você pede perdão, depois você glorifica a Deus porque Ele te perdoou, aí tem as leituras que levam a gente a refletir, aí tem a Eucaristia que nós vamos estudar esse ano, e aí tem as bênçãos finais, e tem muitos outros momentos que não dá tempo de falar aqui, mas quando você está na missa, você não está assistindo a missa, você está participando da missa, você está escutando, contemplando, né? Adorando esse Jesus, porque você conhece Jesus, você está adorando Jesus. Então, durante a missa, você não está assistindo como você assiste futebol, como você assiste um filme de herói.
você está participando, né? Você está ofertando o seu coração, você está ofertando a sua vida a Jesus naquele momento, porque você participa do Ministério da Salvação. Não esqueça essa palavra, tá bom? Então a liturgia, ela anuncia o próprio Evangelho, né? Porque anuncia toda essa trajetória de Jesus aqui, anuncia toda essa trajetória de Jesus. Então o ano litúrgico, no decorrer do ano, ele leva a essa experiência com Jesus. E como eu falei para vocês, tem todo um roteiro, né? Tem toda uma organização. Para a Igreja Católica, o ano litúrgico inicia ali com o Advento, né? Quando tem a Anunciação, a espera do Senhor, tem todo o processo. Se vocês pegarem a parte em que a família, né, a Sagrada Família, ela está ali, passando por tantas dificuldades, você pensa, nossa, se eu estivesse no lugar, como é que seria, né? Então, quando a gente começa a acompanhar a vida de Maria, de São José, quando você começa a acompanhar toda a história de Jesus, você não tem como, gente, você se afastar da igreja, porque você se apaixona pela igreja. E aí nós vamos ter, no fim do nosso ano, a festa de Cristo Rei. E esse ano, gente, esse 2020, né, o próximo ano pra gente vai iniciar o quê? Dia 29 de novembro, que é o começo ali do Advento. E quando é que vai terminar esse ano, né? Ali no dia 21 de novembro de 2021. Agora eu vou apagar o quadro, tá? E aí a gente vai continuar esse tema que é um pouquinho extenso, tá? Mas não se preocupe, é só para matar a saudade, porque já tem um tempão que a gente não se vê, tá bom? Então eu vou rapidinho aqui apagar o quadro e já volto. Tá vendo como foi rápido? Foi rapidinho, então vamos continuar aqui o nosso tema. A gente estava falando sobre ano litúrgico, né? A gente ainda não falou sobre a quaresma, mas vamos falar agora um pouquinho sobre a quaresma. Então, como a gente está falando sobre o ano litúrgico, só para a gente finalizar mesmo essa primeira parte, né? O ano litúrgico é dividido, nós vamos ter aí, nós vamos dividir esse ano litúrgico em 3, né? Um ano vai ser o ano A, um ano vai ser o ano B e o outro ano, o terceiro ano, vai ser o ano C. Né? Para quê? Para que no decorrer desses 3 anos você tenha lido praticamente a Bíblia toda, né? Alguns livros você vai se aprofundar em casa e vai se aprofundar aqui também na catequese, né? Outros você pode até acompanhar ali na missa, quando você vai escutando, sabe? Você vai acompanhando toda a trajetória de Jesus, como a gente falou ali, né? Durante a missa você vai perceber o quê? Que nós vamos ter o Evangelho, que vai falar mesmo dessa presença histórica de Jesus, né? Quando Jesus estava caminhando na terra, evangelizando, fazendo milagres. E você vai perceber que a primeira leitura, geralmente, vai falar sobre o Antigo Testamento, sempre falando alguma profecia que vai acontecer com Jesus, né? Falando alguma coisa do Antigo Testamento que é muito importante a gente lembrar. Tia Mayara, não lembro o que é o Antigo Testamento, não lembro o que é o Novo Testamento. Fala aqui no comentário para a gente poder conversar um pouco sobre isso, ou então você fala lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Pode perguntar no WhatsApp que a gente vai relembrar vocês, porque vocês já viram isso lá na Eucaristia, a Antiga Aliança, a Nova Aliança, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, vocês vão perceber o quê? Que durante esses 3 anos, nós vamos ler praticamente a Bíblia toda. Como eu estava falando antes, quando você está lá na missa, o Evangelho vai falar dessa presença de Jesus histórica mesmo, andando ali, né, falando com os apóstolos, fazendo curas, milagres. E antes vai ter aquela leitura, a primeira leitura geralmente é o que, né? É o Antigo Testamento, falando sobre algumas coisas que nós não podemos esquecer, ou coisas que precisamos refletir, que vai ser revelada com o Evangelho, né? E aí tem também as cartas, né? As cartas geralmente vão ser ali durante a missa, vai ser ali na segunda leitura. Geralmente as cartas, gente, ficam ali após os evangelhos, já quase no finalzinho ali da Bíblia, tá vendo? Claro que a gente vai estudar hoje sobre a Bíblia, vai ter um encontro só sobre a Bíblia. Inclusive, vocês viram isso também lá com a Eucaristia, que eu vi lá no tudo bonitinho, a atividade de vocês, pintando a Bíblia, pintando os livros. Então, geralmente as cartas ficam bem aqui mais ou menos, sabe? No finalzinho, começa com Atos dos Apóstolos, e ali vai seguindo um pouquinho, até um pouquinho mais, né? Falando ali sobre os apóstolos, a descida do Espírito Santo, né? Ensinamentos de Paulo, ensinamentos de Pedro, que foram pessoas que conheceram Jesus, né? Pedro de forma ocular, Paulo teve uma experiência diferente. Enfim, quando você está lá na missa,
você consegue perceber, se você escutar, você contemplar, prestar bem atenção, acompanhar a vida de Jesus, você vai perceber isso. Que geralmente tem a primeira leitura, geralmente ali no Antigo Testamento tem o Evangelho, e aí logo após o Evangelho tem a leitura a segunda leitura, né, que geralmente são as cartas. E também há ali louvor com a salmista, geralmente a tia Paizinha está lá no domingo de manhã, né, refletindo, entoando aí os salmos com vocês. E aí nós vamos ver isso de forma gradual, tá bom? Como eu falei para vocês, a gente vai ver isso de forma gradual um pouquinho mais aprofundada, porque é muito extenso para a gente falar em um encontro só. Então, onde é que nós estamos? Assim. Então, o ano litúrgico é dividido em 3. Por quê? São 3 anos que você vai ler praticamente a Bíblia toda, que você vai realmente entrar nesse mistério da salvação, tá? Então, aí o ano A é o ano em que nós vamos ver muito as leituras de São Mateus, ali no Evangelho de São Mateus. Para quem não sabe, os evangelhos, gente, são 4. São 4. E aí temos Mateus, temos Marcos, temos Lucas e temos João, né? Você vai encontrar na Bíblia, é o Evangelho. Beleza, então, porque eles são testemunhas oculares de Cristo, ou seja, eles viram Cristo realmente, eles viram, tocaram, conviveram, brincaram, né? Foram testemunhas oculares. Beleza. Então, o ano litúrgico ele vai ser dividido em ano A, que vai ter muitas leituras do Evangelho de São Mateus. Você vai escutar muito na missa, leituras, né, do Evangelho de São Mateus. Você vai ver ali o ano B, que é o ano seguinte, vai ter muitas leituras ali de São Marcos, você vai para a missa. E aí, quando você vai lá para a missa, você vai escutar muito ali o Evangelho de São Marcos. E que, quando eu falo São Marcos, mas todos eles foram inspirados pelo próprio Espírito, tá? Todos os livros que estão ali foram inspirados pelo Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele vai ali se manifestar nessas pessoas de acordo com a instrução, de acordo com a cultura, de acordo com como a pessoa é, tá bom? Então, cada evangelho tem uma característica diferente, porque quando o Espírito Santo ele age sobre você, que você é o canal do Espírito Santo, ele vai agir de acordo com as suas limitações, com aquilo que você aprendeu. Se você lê muito sobre Jesus, então o Espírito Santo ele vai agir em você de forma plena, um pouquinho maior. Se você não lê tanto sobre Jesus, Jesus continua atuando em você, porém com as suas limitações. Então é sempre importante estudar muito, estudar sempre mais para poder ser esse canal pleno, amplo do Espírito Santo. E o ano C, que geralmente ali são as leituras de São Lucas, é aquele ano que você vai para a missa, você participa da missa e você escuta ali o Evangelho de São Lucas. Mas, como eu falei para vocês, são 4, né? Eu falei ali de Mateus, de Marcos e de Lucas. O que aconteceu com São João? O Evangelho de São João ele é reservado principalmente para as grandes festas e também as solenidades celebradas. Por exemplo, Corpus Christi, entre outras que geralmente têm as leituras mais... são ponto alto da Igreja. Páscoa, geralmente há algumas celebrações que são realmente decisivas, elas geralmente são celebradas, reservadas ali com o Evangelho de São João, tá bom? E aí nós vamos entrar no segundo ponto do nosso encontro, que é o tempo da Quaresma. Eu vou falar bem rapidinho para vocês sobre a Quaresma, porque nós vamos fazer uma missão, né, sobre isso, né, nós vamos nos aprofundar. Vou passar aí uma missão da semana para vocês e nós vamos nos aprofundar sobre a Quaresma, tá? Que é um tempo litúrgico. E nós vamos estudar o tempo litúrgico de forma gradual também, mas a gente vai começar ali a falar ali da Quaresma só para a gente poder entender melhor outros pontos que nós vamos ter daqui para frente. E aí o tempo da Quaresma nem sempre foi celebrado dessa forma, né? A Quaresma, do jeito que nós conhecemos hoje, teve também uma evolução dentro da própria história. Teve uma mudança, uma transformação de acordo com a história. Então, celebrada dessa forma como a Quaresma, começou mais ou menos nos anos 200, tá? Nos anos 200 depois de Cristo, né? Ou seja, Jesus nasceu, e aí 200 anos depois do nascimento de Jesus, nós vamos ter aí uma forma de celebrar a Quaresma. No século IV, mais ou menos nos anos 400, por aí assim, nesse século, foram acrescentadas 3 semanas, ou seja, quando começou lá 200 anos antes, era apenas uma semana antes da Páscoa. E aí, no século IV, ali 400 anos depois, 200 anos depois, mais ou menos 400 anos depois do nascimento de Jesus, foi acrescentado 3 semanas.
E aí chega mais ou menos o que é hoje, né? 40 dias. Por que teve essa mudança? Porque é uma iluminação da Bíblia. Se você for ler a Bíblia direitinho, bem bonitinho, você vai perceber o quê? Que na Bíblia aparece algumas vezes o número 40, né? De uma forma também decisiva. Por exemplo, Moisés, quando ele é chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Aí leva as pessoas para a terra prometida, né? Esse percurso que Moisés fez, né? Esses anos que Moisés passou saindo do Egito até a terra de Canaã, foram aí mais ou menos 40 anos. Gente, foi muito tempo, 40 anos. E aí também é uma iluminação da Bíblia, é ali a luz da Bíblia. Por quê? Porque também Jesus, quando ele se batiza, logo após que ele se batiza, ele entra 40 dias em jejum no deserto, né? Ele passa 40 dias em penitência no deserto. Então, esse número 40 ficou muito marcado como penitência, como conversão, como oração, como jejum, né? De procurar sempre abandonar o que é velho, sempre trazer uma questão nova. E aí a palavra conversão, que muitas vezes é usada como se fosse um momento da nossa vida e pronto, né? E na verdade a conversão é diária, nós precisamos nos converter sempre, né? Mas para a gente viver de forma intensa essa conversão, né, que vem de purificação e de mudança, nós precisamos o quê? Para poder viver de forma mais intensa, né, esse momento de conversão. Nós precisamos seguir o ano litúrgico. Se você seguir o ano litúrgico todo bonitinho, todo esquematizadozinho, você vai entender o quê? Que você vai ter um período dentro do ano para você se aprofundar mais nas suas limitações, você refletir mais sobre essas limitações. Para quê? Para você se preparar para a Páscoa, que é ali o auge da alegria, né? É um momento mesmo de você celebrar a vida nova, né? E aí, quando você está ali no período de quaresma, que você está refletindo bem sobre todas as suas limitações, que você joga o que não presta, joga o que não necessita, né? Joga aquilo que é ruim, joga o pecado fora, porque nós sempre precisamos fazer uma reflexão daquilo que nós fazemos durante o ano, daquilo que pode ser mudado. Quando você faz isso de forma intensa, o teu coração está melhor para viver também de forma intensa a Páscoa. A Páscoa vai ser muito intensa para você se você viver a Quaresma de uma forma também intensa, né? Então, deixar tudo que é velho, viver de maneira intensa a Quaresma, para viver também de forma intensa a Páscoa. Então, gente, nós vamos para a nossa atividade. Eu sei que eu falei muito, nossa. Aí eu falei demais hoje, mas enfim, nós tínhamos muitos dias que a gente não tinha se visto, eu nem falei tudo que realmente precisava falar, mas eu quero deixar uma missão da semana para vocês, tá bom? Vocês vão pesquisar sobre a Quaresma, né? A Quaresma, essa parte que eu falei para vocês, a parte bíblica, né? Vocês vão pesquisar essa parte bíblica ali de Moisés, explicar direitinho escrevendo, né? Como é que Moisés passa esse percurso no deserto, como é que Moisés vive esse percurso de Moisés junto com o povo de Deus, né? Todas as dificuldades que ele vai passando. Inclusive, vou deixar na descrição, né, quais são ali as referências bíblicas para você se aprofundar. Você pode ler muito mais, mas aí você começa por essas que eu vou deixar na descrição. E também você vai ler um pouquinho ali de Jesus no deserto, um pouquinho ali de Jesus, o que ele encontra, né, quando ele está ali fazendo penitência, quando ele está em jejum, quando ele está em oração, né? Vocês vão fazer isso aí por escrito, vocês vão fazer essa reflexão, né? Vão fazer tudo bonitinho, e aí eu recebo durante a semana. E até a próxima semana, vamos rezar para poder finalizar o nosso encontro, pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela sempre é a nossa mãezinha cuidando da gente, né? A gente precisa tanto de um colo de mãe, a gente precisa tanto de alguém doce, que nos protege, né? Doce, mas forte, que nos protege. Então a gente vai pedir a intercessão de Nossa Senhora, tá bom? Então vamos lá juntinhos, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.